Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Como eu já enfatizei, boa noite a todos e a todas, né? É uma alegria estar novamente com vocês, espero que todos estejam bem, que estejam tendo uma boa participação no curso como um todo. E, como eu já falei, estou satisfeito assim, com a participação de vocês nos fóruns, nas atividades, né? Basicamente, a gente já chegou, né? Como eu falei, acho que é cinco pontos, ou 6 pontos, se eu não me engano. Ou seja, estamos agora na nossa. Deixa eu ver aqui. Se é na a quinta semana ainda, né? Estamos na quinta semana. Então, é isso. Tivemos aí 5 atividades. Só que a sexta, sétima e a oitava semana, a minha ideia é fazer ou uma atividade em grupo ou uma atividade individual e fazer mais, que vale a 30 pontos, e fazer mais um fórum, né? E aí a última semana seria uma semana de recuperação, né? Para aqueles que não atingiram a nota, fazerem uma atividade para somar, né? E aí seria, enfim, uma atividade extra, né? Bom, basicamente isso, né? E aí vocês também podem se manifestar, bem-vinda a Andriele, se preferem que fazer uma atividade em grupo ou uma atividade individual. Bom, individual vocês já estão fazendo, né? Mas teria essa possibilidade de fazer uma atividade em grupo também, onde vocês poderiam também trazer aqui alguma repercussão do curso, né? Não sei se vocês têm essa disponibilidade, esse nível de interação, de comunicação entre vocês, né? Então, vão pensando aí, no final eu vou voltar a fazer essa pergunta para vocês. Bom, então, como eu expliquei, eu estou cansado, estou numa jornada aqui grande de evento, de bancas e de todas essas coisas que permeiam a atividade docente da pós-graduação. E a aula de hoje vai ser bem simples, assim, na verdade. Quero começar comentando um pouco sobre o próprio Bourdieu, sobre o próprio Bachelard, né? Que é um filósofo bem interessante no âmbito do ensino das ciências, de maneira que ele, com a sua teoria dos obstáculos epistemológicos, como eu comentei com vocês na aula, né, síncrona, é uma teoria que serve e se atualiza principalmente na confecção de novos conceitos, conceituações desse obstáculo, né? E aí, é bem interessante porque o Bourdieu, no seu livro, se eu não me engano, deixa eu me lembrar aqui o nome do livro, mas eu acho que é Escritos da Educação, né? Ele comenta também um pouco sobre a importância de Bachelard, uma espécie de vigilância epistemológica dentro dessa questão do capital e das formas simbólicas de capital, né? Que ele vai falar como capital, vamos dizer assim, capital cultural, capital político, né? Enfim, eu vou falar um pouco dessas formas de capital e heranças ligadas à educação, mas vou tentar, para deixar um pouco mais ilustrativo, eu vi aqui uma apresentação em formato de Prezi, que eu achei legal, vou compartilhar ela aqui, e vamos depois talvez se aprofundar na apresentação que eu havia preparado, que é um pouco mais aprofundada, né? Então vamos ver aqui se dá certo e consegue ser uma coisa assim mais dinâmica, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Então, já está aparecendo para vocês. Bourdieu e a educação, né? Como considerado aí, né? Opa, vamos ver aqui.
Bom, a teoria de Bourdieu, ela foi construída aos poucos e se modificando ao longo do tempo, sendo impossível enxergar uma única problemática em toda a obra. Bourdieu tenta escapar das construções objetivistas. O exterior determina o indivíduo inflexivelmente e subjetivistas, ação individual intencional. Então, como é que ele vai conseguir fazer isso? Sem falar da exterioridade e da individualidade. Através desse conceito chamado hábitos. Sistema de como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações. Bourdieu quer com isso, então, mostrar que existe um aspecto simbólico que nos dá o hábito da produção, nos dá o hábito estrutural de sermos trabalhadores, né, que alimentam esse sistema. Né? Então, olha só, hábitos e estrutura social. A estrutura social objetiva, baseada em múltiplas ações de luta e dominação de grupos e classes sociais. Deixa eu ver aqui que tem uma pessoa pedindo para entrar. Agem como classe, mesmo que inconscientemente, né? Olha só. Então, disso decorre que é aquela questão de classe que o Marx dizia, né? Com sistemas simbólicos que Durkheim também dizia, estruturas estruturantes, elementos que organizam o conhecimento, organizam nosso lugar e a nossa noção de pertencimento também, né? Então, baseado então em Durkheim, em Levi-Strauss, nos sistemas simbólicos como estruturas estruturadas, realidades organizadas em função de uma estrutura subjacente. Né? Então, o que a gente está aqui falando de estrutura é por conta do estruturalismo, que o Levi-Strauss foi um grande representante, né? Esse estruturalismo antropológico, né? Que, segundo dizia, que a estrutura fundamental da antropologia para Levi-Strauss era a proibição do incesto, porque isso estruturava as famílias, as comunidades de uma maneira a não ter o problema das anormalidades genéticas, né? E em Marx, que é essa estrutura estruturada, né? Sistemas simbólicos como instrumentos de dominação ideológica, que é o que a gente já falou aqui. Então, vocês veem como tem tudo a ver com o que a gente vem tratando anteriormente, né? Então, para Bourdieu, as produções simbólicas são capazes de estruturar a percepção dos indivíduos, é a estrutura estruturante, e propiciar a comunicação. A estrutura reproduz as principais diferenciações e hierarquias de poder e de dominação. Então, Bourdieu está querendo justamente enfatizar como essas estruturas de dominação funcionam através justamente de aspectos simbólicos. Então, olha só, para isso ele vai utilizar algumas noções como a de campo, quando domínios específicos se tornam autônomos e a luta pelo controle da produção mostra que cada campo seria palco da disputa entre dominantes e pretendentes. Olha a história. Seres, padrões superiores e inferiores que estão em tensão, uma tensão estrutural na qual o dominante tenta se manter como dominante e os dominados inferiores tentam virar dominantes também, né? Que é o que o Paulo Freire dizia, né? Que o sonho do oprimido é virar o opressor. Os dominantes apresentam sua cultura como naturalmente superior. E dentro disso existe uma violência simbólica, uma imposição da cultura de um grupo como a verdadeira ou a única forma cultural inexistente. A boa vontade cultural se exprime, entre outras coisas, por uma escolha particularmente frequente dos mais incondicionais testemunhos da docilidade cultural. A escolha de amigos que têm educação, gostos pelos espetáculos educativos ou instrutivos, frequentemente acompanhado de um sentimento de indignidade ou de demissão. A pintura é bonita, mas é difícil. A literatura é bela, mas é complexa. A música erudita é bela, mas é inacessível, né? E aquela história que
onde a indústria cultural acaba se, vamos dizer, valendo de um certo oportunismo para falar assim, então vamos fazer a música mais simples, mais acessível, mais barata e que seja vendida de uma maneira a render mais capital, não é isso? E aí, Bourdieu fala que isso é uma subversão à dominação. Para Bourdieu, a denominada cultura popular não constituiria um sistema simbólico autônomo e coerente capaz de contrapor efetivamente a cultura dominante. Que é, entre outras coisas, significa basicamente que o Gramsci é um outro pensador que fala sobre isso, que a cultura popular representa a sabedoria popular de criar uma certa filosofia também, mas ela não é autônoma nem coerente. E por isso ela é dominada por uma cultura feita pela superestrutura, né? A gente pensa assim, aquele triângulo que significa a pirâmide social, onde a superestrutura está lá em cima, né? Como já dizia Marx, pensando ideologicamente maneiras de dominar a infraestrutura, né? E aí a classificação dos indivíduos segundo o tipo de bem cultural que produzem, apreciam e consomem mostra que o capital cultural objetivado, institucionalizado e incorporado é uma forma de revelar uma certa ostentação de conhecimento. Ostentação essa que é objetivada através de propriedade de objetos culturais valorizados, incorporado pela cultura internalizada de hábitos e comportamento, institucionalizada por certificados de diplomas. Por que isso? Porque isso está justamente falando sobre educação no âmbito de que o professor, vocês são, é nada mais, nada menos do que o conhecimento que ele tem, mas a cultura e o capital simbólico e cultural que ele tem. Quando eu aprendi isso, eu percebi que é tão importante quanto o conhecimento a sua história, a sua subjetividade. E isso foi um salto para mim depois na conquista justamente de melhores postos de trabalho, de concursos, mostrar que você tem uma história, né? Mas não que essa história seja superior, mas que é uma história que pode dialogar numa diferença junto com os alunos, né? Acho que vocês sabem que tem muitos professores que são contadores de história, né? Aquela história do Forrest Gump, né? Que chegam na aula, falam da sua vida, falam das suas viagens, mas conhecimento que é bom às vezes não falam. O ideal da docência é você ser um pouco desses dois, né? Você saber contar histórias, mas também saber transmitir e dialogar com o que vocês trazem e com o conhecimento que o professor traz. O que é um pouco difícil, realmente, no âmbito da educação à distância, quando vocês chegam em casa cansados e abrem aí entram na sala, mas muitas vezes não abrem as câmeras, não conversam, apesar de que vocês têm se soltado um pouco mais comigo, né? Então, a aproximação com o marxismo se dá quando a produção simbólica estaria subordinada às suas condições materiais de existência e relacionada ainda a condições históricas variáveis. Isso dá um caráter multidimensional da realidade. Os indivíduos ocupam posições diferenciadas e mais ou menos privilegiadas na estrutura social em função do volume e da natureza dos seus recursos. O espaço social é uma distribuição de diversas formas de poder, como capital social, conjunto de relações sociais mantidas por indivíduo, ou seja, quando vocês, por exemplo, ingressam no mundo do trabalho, você não basta só você ter o conhecimento, você tem que também conhecer as pessoas que possam lhe indicar os caminhos para você ser contratado, né? Por isso é tão difícil, muitas vezes, você iniciar uma carreira em uma cidade diferente de onde você se criou, né? Apesar de que existe também uma contraposição a essa de que, como diz o ditado, terra alheia não, santo de casa não faz milagre, muitas vezes você acaba sendo valorizado mais fora da sua casa, fora da sua cidade, do que na sua cidade, né? Ou então, só quando você volta dessa valorização do exterior, como acontece com muitos artistas, é que o seu capital cultural acaba sendo reconhecido, né? Então, o capital simbólico é justamente isso aí. Quando esse capital cultural e social se torna respeito e prestígio, né? Muitas vezes você não tem dinheiro, mas você tem um capital simbólico que faz
com que as coisas aconteçam para você, né? Na vida de professor, por exemplo, hoje mesmo, eu mesmo não tenho dinheiro, mas eu estou aqui em Fortaleza porque o respeito e prestígio pelo meu trabalho me fizeram ser convidado para vir para cá, né? Então, os capitais são instrumentos de acumulação inconsciente e proveniente do hábitos de cada grupo ou classe social. As posições do indivíduo dentro desse espaço social seriam dinâmicas decorrentes de sua acumulação dos capitais. Então, a gente está sempre acumulando, sempre tentando preservar também esse capital, que pode ser também perdido, né? Bom, a bagagem socialmente herdada daquilo que podem contribuir para o sucesso escolar é capital econômico, capital social, capital cultural institucionalizado e o incorporado. O que isso quer dizer? É que o capital cultural, muitas vezes, é o capital que seus pais te deram quando lhe deram a oportunidade de estudar, de ir assistir um cinema, de ir assistir uma peça de teatro, que sejam diferenciais na sua formação e visão de mundo, né? Capital social, a gente já falou que é as interações e integrações sociais com outras pessoas, interpessoais, sua inteligência interpessoal, se a gente for falar no âmbito de inteligências múltiplas, e o capital econômico, é claro, as suas condições financeiras para você conseguir acessar o conhecimento, né? Então, uma coisa é você acessar o conhecimento numa escola pública, outra coisa é você acessar o conhecimento de uma escola particular, né? Um grupo social, classe social, possui um conjunto de entendimentos iniciados e internalizados através de experiências de êxito e fracasso, de onde pode ver seu sucesso em acúmulo de capitais, né? Então, um grupo social ou classe social se coloca também como uma espécie de status dentro dessa espécie de capital social e cultural. O grau de investimento numa carreira escolar está, assim, baseado intuitivamente relacionado ao provável retorno que a educação pode dar àquele grupo social. Então, se estamos investindo na educação, vocês estão aqui investindo no curso de matemática, qual o retorno que esse curso de matemática vai dar ao seu grupo social, à sua comunidade, né? E aí, Bourdieu coloca: 3 conjuntos de disposições e estratégias de investimento escolar adotados por diferentes classes sociais devem ser ressaltados. Professor, Oi. Tem 2 alunos que conseguiram entrar. De fato, acabei de permitir. Obrigado, Maria Eduarda, por avisar. Tá? Então, continuando aqui, as classes populares e a lógica da necessidade. Qual a necessidade, então, de capital cultural escolar? Ela inicia-se pelo fato de que algumas pessoas podem ter pouco patrimônio, algumas pessoas têm pressões materiais que inibem a desenvoltura em relação ao mundo e aos outros, e algumas pessoas têm urgências temporais. Assim, o investimento escolar seria de baixo retorno, incerto e de longo prazo. Por que Bourdieu está fazendo isso? Porque ele percebeu que na Europa, na França, de 3 décadas atrás, estava vendo o que hoje está acontecendo no Brasil, ou seja, uma falta de valorização da universidade pública. Então, quem vai para a universidade e valoriza a universidade é quem tem pouco patrimônio, porque quem tem um patrimônio elevado, às vezes, filhos de comerciantes e tal, vão manter como posso dizer, os negócios da família, né? Mas Bourdieu e a Europa tem também uma contexto diferente, que é o seguinte: você na Europa pode ser garçom, pode ser cozinheiro, pode ser empregado doméstico, mas você vai ganhar um capital, né, por assim dizer, um retorno, vai ter um retorno econômico equivalente a uma pessoa que talvez seja um professor, que talvez seja vamos dizer assim, talvez até um mecânico, um engenheiro, ou, enfim. Como eu conheço, eu tenho uma prima que ela foi morar na França e o marido dela era, vamos dizer assim, torneiro metalúrgico em São Paulo, e foi para a França e trabalha hoje numa
empresa de aviação. E o que é mais irônico é que ele trabalha lá e ele ganha super bem, ele ganhava super bem só com o seu curso técnico tecnológico, mas aí estimularam ele a fazer um curso superior e hoje ele está ganhando menos porque existiam mais gratificações para a pessoa que era técnico do que para a pessoa que era engenheiro, que ele fez uma engenharia mecânica depois. Né? Então você vê assim como na Europa a realidade. Mas enfim, o que a Bourdieu está falando é que existem carreiras mais curtas, cursos mais curtos, existem cursos mais longos, como o ensino técnico, e toda também vamos dizer assim, a repercussão que o ensino técnico e tecnológico tem dentro de uma formação de mão de obra especializada e talvez mais explorável, aqui pelo menos no Brasil, do que na Europa, né? Então, olha só, as pessoas de classe mais baixa vão acabar fazendo esse investimento escolar, mais técnico-tecnológico, né? Já as pessoas de classe média têm uma lógica de ascensão social pela SESI, porque eles já têm algum capital cultural, ocupam um espaço de tensão entre dominantes e dominados, buscam se diferenciar das classes populares com a possibilidade de ascender socialmente, se aproximando dos gostos e anseios das elites. Né? Então, eles querem justamente se valer dessa possibilidade de ascender à riqueza. Né? O que acontece aqui no Brasil, a gente sabe que é a classe média se achar rica, né? Mesmo não sendo rica. Enfim. Bom, logo, esse investimento escolar é, em grande parte, a melhor forma de ascender socialmente, que é o que se vende através da educação. Você vai fazer um curso superior para você ser o que você quer ser, né? Mesmo que seja necessária alguma forma de contenção de outros investimentos financeiros em nome de uma boa educação da prole. Né? Então, esse é o hábitos da lógica da classe média. E as elites, com as suas lógicas de distinção e diletantismo. Eles têm altos níveis de acumulação capital econômico e cultural, e dessas duas frações de serem detentores do capital cultural e detentores do capital econômico, para estas duas frações de uma mesma elite, a atenção dada ao investimento escolar é diferente. As mais ricas em capital cultural seriam propensas a um investimento mais intenso, visando carreiras mais longas e prestigiosas. Já as mais ricas economicamente buscam uma certificação que legitime sua posição de dominação, já alcançada na sociedade. Né? Então, é mais ou menos aquela história, né? Formar os filhos para serem médicos, engenheiros, ou formar os filhos para serem professores universitários, né? Assim, eu vejo um exemplo assim, eu tenho um amigo. Oi. 2 alunos do polo de Cabrobó não tá conseguindo entrar, não, ainda. Compreendo, Maria Eduarda, mas eles não estão aparecendo aqui para mim. Então, eu sugiro que me seja enviado no chat os e-mails deles para eu tentar adicioná-los por e-mail, ou que, como é o indicado, né, que eles entrem com e-mail institucional, porque com o e-mail institucional eles não precisam pedir nem autorização para entrar, né, que é o correto. Sempre utilizar o e-mail institucional dentro das videochamadas do curso. Então, é importante ter essa orientação. Como é que se usa o e-mail institucional? Colocando ele no seu Gmail e, através disso, a partir dele, com esse login, você acessar. Pode ser pelo computador também, né? Então, pelo computador, o Google Chrome tem um avatarzinho, que é aquela bolinha, por exemplo, aqui, Maria Eduarda tem essa bola, M. Provavelmente porque ela está usando um e-mail institucional, né? Que é essa cor que geralmente fica nos avatares. Se tiver com uma cor diferente, aí você vai lá e clica na bolinha no canto superior direito do navegador e procura qual é o seu avatar do e-mail institucional, ok? Mas, se for o caso, me mande aqui os e-mails. Normalmente, mando um convite para eles entrarem com outros e-mails, né? Ou então eles tentem sair e entrar novamente, enfim. São essas coisas que acabam acontecendo por esse mundo virtual. Bom, vamos lá. Então, continuando, né?
Como isso, então, se reflete na escola? E o que Bourdieu percebeu é que a escola reflete o processo da reprodução das desigualdades sociais. Aqui, hoje, a gente tem uma escola particular, uma escola pública, né, que reproduz essas desigualdades. Por que é que filho de político não estuda em escola pública? Né? Deve ter alguma explicação para isso, né? Acho que vocês sabem muito bem, né? Então, olha só. Existe uma correlação entre as desigualdades sociais e escolares. A escola não é neutra na escolha da transmissão de um conhecimento superior a outras formas de conhecimento. Não há critérios universalistas na avaliação dos estudantes. A escolha legítima reproduz a dominação exercida pelas classes dominantes. Né? Então, isso é uma própria estruturante da superestrutura, olha só. Então, a noção de arbitrário cultural como forma de naturalização da hierarquia cultural mostra que a cultura escolar socialmente legitimada seria basicamente a cultura imposta como legítima pelas classes dominantes. Então, até isso é uma imposição. Ou seja, por que é que a cultura do funk não é uma cultura legítima para a classe dominante? Porque, para eles, justamente, há um aspecto hereditário de transmissão do que é a cultura erudita. Porque a cultura erudita é a cultura civilizada pelos europeus para nós, né? Então, a escola dissimula igualmente, através de uma violência simbólica, o sucesso escolar das classes dominantes. Quanto mais próxima a cultura familiar da escolar, maior tende a ser o sucesso escolar. Diferente das noções de relação com a cultura, advindas de uma cultura que foi adquirida, né? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que tudo isso faz parte de uma violência simbólica onde a estrutura escolar foi feita para beneficiar aqueles que têm condições de ter um capital cultural para entender os conhecimentos que são passados. Né? Essa violência simbólica é um processo de imposição dissimulada de um arbitrário cultural. Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e também os desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, os métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Então, há uma ignorância escolar sobre esse processo e é denunciada por Bourdieu. Então, passando aqui a um outro sociólogo importante, que é o Boaventura de Souza Santos, temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza e direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Olha que coisa bonita. Tratar como desigual os desiguais. É aquilo que a gente comenta que são as políticas afirmativas, as cotas, e é isso que são conclusões que esses teóricos chegam. Ou seja, a solução é uma pedagogia racional e universal que, partindo do zero e não considerando como dado o que apenas alguns herdaram, se obrigaria a tudo em favor de todos e se organizaria metodicamente em referência ao fim explícito de dar todos os meios de adquirir aquilo que não é dado, sob a aparência de dom natural, senão as crianças das classes privilegiadas. Então, essa ideia de dom é uma ideia que ela vai conservar os hábitos daqueles que são os escolhidos da sociedade, né? Agora eu pretendo aprofundar, né? Que interessante. Aqui eles, né? Estou tentando autorizar. Pronto, permitir todos. Acho que eram eles que estavam pedindo permissão. Então, olha só que interessante, né? O fato é que eu estava hoje aqui em Fortaleza, tem um lugar chamado Centro Dragão do Mar, Centro Cultural, né? Que é nada mais nada menos que um museu, né? E aí hoje eu fui lá, estava com a minha filha, né? Que veio passar o aniversário dela aqui comigo. E ela falou: pai, eu quero ver uma exposição que está tendo sobre as religiões afrodescendentes. Eu achei super interessante, né? Porque, assim, ela tem 14 anos e está interessada por esse capital cultural, né? Aí a gente foi lá e viu a exposição interessante. Quando a gente chegou, o que foi que a gente viu? Olha só que legal. A gente viu uma escola municipal com as criancinhas, assim, de 5, 10 anos,
andando naqueles elásticos, assim, em fila e olhando, tudo observando. Achei muito lindo isso, né? Que justamente tem a idade mais ou menos do meu filho. E depois a gente entrou, assim, na primeira galeria, né? E tava, assim, adolescentes também de uma escola já, acho que estadual, todos sentados, conversando, dialogando com uma instrutora, uma mediadora, uma guia, né, ali no museu. Aí eu sentei lá com ela e tal, aí ela falou, não, pai, eu quero ir aqui, não quero acompanhar eles, porque é muito legal essa visita guiada, né? Mas ela queria, o interesse dela era tirar fotos, né, que ela gosta de tirar fotos e colocar no Instagram. Aí a gente foi, interessante a exposição, aí depois a gente descobriu que tinha uma outra exposição descendo dos vaqueiros aqui do Ceará, uma exposição fantástica também, e, enfim, era até interessante que eu tivesse tirado essas fotos, que é uma coisa que eu não tenho hábito, né? Olha aí o hábito cultural, para mostrar para vocês, assim, né? Um pouco desse capital cultural, né? Que, inclusive, uma coisa interessante dessa história de capital cultural, não sei se vocês sabem, mas o Google, ele tem uma seção do Google Arts, chamada Google Museu, onde vocês podem fazer, pela realidade 3D, visitar vários museus no mundo, assim, museus super interessantes na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu mesmo costumo fazer isso com os meus alunos. Eu até deveria fazer isso com vocês, mas acabei não pensando só nisso agora, né? Mas seria bem interessante. Eu vou só mostrar aqui para vocês aqui. Tem Opa, teve uma pessoa aqui. Expoesse, aqui em Fortaleza. Agrineilson é de Fortaleza? Legal. Muito bom. Olha aí, estou aqui em Fortaleza também, Agrineilson. E, bom, então, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês aqui o Google Museu, para vocês se ligarem que, enfim, tem muita coisa acessível para a gente, né? Chama Museu Views, né? Tá aqui, visão de museus. Vou colocar aqui o link para vocês, mas só mostrar aqui a janela, né, como é que funciona, olha só. Tour virtual. Explore visualizações panorâmicas de locais famosos em 360 graus no Tours do Street Views, tá vendo? Então, Château de Vaux de Levincon, Palácio Nacional de Sintra, esse aqui é em Portugal. E aí, se a gente vier aqui, deixa eu ver, página inicial, acho que, deixa eu ver aqui se eu encontro. Vou colocar aqui página inicial para ver se eu consigo ver aqui. Olha só. Brazilian Museum. Vocês sabem que museu é esse? É o MASP. Olha só que legal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas olha que visão linda aqui do MASP. Você clica aqui, ó, e consegue ver esse museu de arte de São Paulo, né, que fica na Avenida Paulista, e que tem obras de grandes autores, pintores brasileiros e internacionais. Então, a minha internet está um pouco ruim, então eu peço desculpa por isso, né? Mas vou deixar aqui a critério de curiosidade para quem tiver interesse, né? Em conhecer esse Google Museu, que vale a pena até para vocês trabalharem como assim, que nem o Google Street View, né? Por exemplo, cliquei aqui na imagem do Portinari, né? Uma das imagens, não sei se ele vai abrir porque a internet está ruim, mas basicamente é isso, né? O lavrador de café, né? Vamos ver se ele abre aí. Bom, mas aí voltando, então, agora eu quero falar com vocês um aprofundamento um pouco maior dessa obra de Bourdieu chamada Escritos da Educação, tá? Aí eu vou, deixa eu ver aqui, copiar o endereço do link, colocar aqui o endereço do link para Cultures, né, do Google Museu, que, enfim, não deu certo aqui com essa internet que eu estou utilizando, mas vamos então agora a essa, que era, até eu pensei até em colocar
nossa aula síncrona, mas não fiz isso porque é uma apresentação um pouco mais aprofundada. O correto teria sido eu já ter apresentado um pouco mais do Bourdieu nessa apresentação que eu fiz na aula síncrona, né? Então, deixa eu colocar aqui a janela aqui e vamos novamente falar sobre o Bourdieu. Então, vamos lá. Pierre Bourdieu, nascido em 1º de agosto de 1930, numa pequena cidade francesa, situada na região de Béarn, departamento dos Pirineus Atlânticos, onde seu pai ocupava o posto de funcionário da agência de correios. Bourdieu se confrontou muito cedo com os obstáculos impostos aos jovens de classes desfavorecidas para levar adiante seus estudos. Beneficiário de uma bolsa de estudos, o jovem Bernês, cujo sotaque provocava riso entre os colegas, realizou seus estudos primeiramente no Liceu de Pau, que marcou sua memória pela experiência vivida num edifício fechado, com corredores desertos e com ecos assustadores, onde se debatia para afastar a fatalidade de suas origens. Frequentou em seguida o prestigioso Liceu Louis le Grand, em Paris, e finalmente a reputada Escola Normal Superior, ou École Normale Supérieure, destinada à formação da elite intelectual francesa. Né? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Qual o legado sociológico de Bourdieu no Brasil? Então, esses vários conceitos, como a distinção, crítica social do julgamento, os escritos sobre educação, as lições de suas aulas, a economia das trocas simbólicas, onde tem a questão do dom, o poder simbólico, para uma sociologia da ciência, muito importante também, a miséria do mundo, e nisso, questões da sociologia, o campo e a economia, o campo científico, razões práticas sobre a teoria da ação, e tudo isso ainda com incursões, olha só que interessante, esse livro super interessante, As Regras da Arte, sobre a televisão, e as coisas ditas. Então, tem uma gama aí de coisas para ser exploradas através da filosofia contemporânea de Bourdieu. Né? Alguns pontos de partida para Bourdieu estão na censura do natural, dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos, a hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos, é alvo de censura cujo campo está mal afirmado, acabou aqui cortando um pouquinho, acho que era mal afirmado com o hábitos, né? Deixa eu continuar aqui, então. Espera aí que o que realmente é e como eu atribuo o valor, segundo grau de legitimidade, segundo grau de prestígio no interior dos limites da definição capital cultural, né? A oposição entre consagração, que podem ser considerados de vanguarda ou heréticos, e tentar impor uma nova definição dos objetos legítimos, manifesta a polarização. Bourdieu faz, então, uma análise semiológica da fotonovela, da moda, entre outros, da televisão, por exemplo, colocar a novela como um grande manual de instruções da sociedade, de como as pessoas se comportam, né, de como criam valores, aponta a reflexão sobre uma aplicação bastante herética de um método legítimo para atrair os prestígios a objetos condenados pelos guardiões da ortodoxia. Então, a primeira coisa que Bourdieu faz escrito sobre educação é hierarquização dos objetos. Como são classificados os objetos? É intrínseco, substancial ou realmente são importantes, interessantes, vulgares, chiques, obscuros ou prestigiosos? Esse é o papel do objeto das ciências sociais. A hierarquia dos objetos e a hierarquia dos grupos que dela tiram seus lucros materiais e simbólicos, a hierarquia de valores está objetivamente inscrita nas práticas e, ao mesmo tempo, sendo um objeto de disputa. Bourdieu afirma ser admitida como natural em domínios nobres ou vulgares, sérios ou fúteis, interessantes ou triviais, os diferentes campos, em diferentes momentos, justamente essa hierarquia. Muitos, então, acabam fechando os olhos, mas há coisas boas de dizer que não sejam ditas, coisas pequenas da vida que não se dá o devido valor. Outrora se acoberta, não querer ver o que é nítido, o que está claro, e a definição dominante das coisas boas de dizer faz com que não sejam ditas ou então só podem ser tratadas de modo envergonhado ou vicioso. É por isso que se aposta em estratégias mais rentáveis, mais publicitárias, mais até mesmo enganadoras para acobertar a nossa realidade. Sobre a ciência, Bourdieu diz que a ciência valoriza o que não tem valor. O pesquisador escreve o que o leitor pode ler cientificamente versus insignificantemente. 1472 livros sobre Alexandre o Grande, palavras que podiam ser simples se tornaram complexas, e as pessoas não querem ver o que está nítido.
que é claro e preferem encobrir. A privação da pesquisa, a limitação da verdade ou a ausência de conhecimento, ou seja, a hierarquia dos objetos, dos graus de legitimidade que comanda todas as formas de experiência ingênua, mostra que a ciência não toma partido na luta pela manutenção ou subversão do sistema de classificação dominante. A ciência, ela não busca mudar a situação social. Ela conhece a estrutura, toma conhecimento, concorda e ainda hierarquiza o dominante de maneira a não destruir ou modificar essa realidade. Os estudiosos, pesquisadores e científicos, quando saem do seu império, fora de suas muralhas, são pessoas comuns, iguais a todos. Mas as máscaras de autoridade no universo protegido da alta legitimidade os faz grandes autores, estudiosos, teóricos, né? Enquanto os pobres são atraídos pelo que a representação dominante coloca, eles são atraídos frequentemente àqueles que estão menos preparados para tratá-los. Existe um voyeur puritano, de visão puritana sobre aqueles que são os escolhidos entre os pobres a representarem a realidade de que, mas se o Joaquim Barbosa consegue, você consegue. Mas se a Isa conseguiu, você conseguiu. Mas se o Lula conseguiu, você consegue também, né? Mesmo que a gente sabe que essa abertura não está para todos, né? Uma preocupação de reabilitação que supõe a submissão íntima à hierarquia das legitimidades. Tem-se a grande síntese teórica, sem ou a referência sacralizante aos textos canônicos, que é fruto de um humanismo ali que constitui-se de elites intelectuais que foram passando desde a Grécia e da Roma esses saberes que são considerados superiores para a nossa realidade atual. Faz, então, uma reflexão que está mal afirmada em relação às demandas de classe dominante em relação aos objetos naturais. A hierarquia dos domínios e dos objetos da estrutura das oportunidades médias de lucro material e simbólico. O pesquisador escreve o que o leitor pode ler. São trabalhos cientificamente que dão valor aos objetos insignificantes e dão lucro material e simbólico. Aqueles que abordam os objetos desvalorizados por sua futilidade ou sua indignidade, como o jornalismo, a moda ou as histórias em quadrinhos, isso não contribui para uma abordagem científica, né? Por que não? Quando se fala em valorização da leitura, se coloca os quadrinhos como uma possibilidade ali de que quem não sabe ler olha as figurinhas, né? O universo da alta costura, por exemplo, produz fé no valor insubstituível dos seus produtos. O que isso quer dizer? Que há um aspecto simbólico importante na moda, por exemplo, por que se discute qual foi o visual, o look, a roupa que a primeira-dama utilizou no discurso de posse, o que significaria aquilo, o que a esposa a rainha, esposa do rei Charles utilizou na coroação do rei. Por quê? Porque até a roupa produz um aspecto simbólico de legitimação, exploração, dominação, né? E de uma imagem, né? Por que a esposa do Barack Obama sempre gostava de usar a cor branca, né? A Michelle Obama, né? E assim por diante, né? Bom, voltando então aqui, nós temos que, entre campos de legitimidade desigual, a oposição é sempre menor, né? Então, voltando para essa questão das desigualdades frente à escola e à cultura, o sistema escolar se põe como fator de mobilidade social. Este é um equívoco bem arraigado em nós, pois temos a ilusão de que a conclusão dos estudos significa que teremos maior possibilidade de ascensão social. Segundo o autor, a escola é uma ferramenta que reforça a inércia social, a conservação social. Então é um pouco triste, né, a gente falar sobre isso, porque acredito que todos nós aqui estamos estudando para melhorar a nossa vida, mas segundo Bourdieu, as coisas não funcionam tão simplesmente assim, e eu acho que vocês sabem disso. É preciso superar essa ingenuidade e perceber que essa mesma escola que poderia representar a possibilidade de mobilidade social, da forma como é estruturada, contribui para a conservação social. Na medida em que a escola, ao tratar todos os alunos que vêm de realidades culturais e sociais desiguais, atribui-lhes os mesmos direitos e deveres, o que inicialmente pode parecer justo e acaba funcionando como perpetuação dessa desigualdade. Tudo isso vem da herança social, o dom social disfarçado em dom natural. Como essa aprendizagem se dá no cotidiano das famílias, muitas vezes nos seus momentos de lazer,
como assistir a um concerto, um espetáculo teatral, e não provoca a consciência de uma aprendizagem oportunizada pela condição social. O indivíduo tem a ilusão de que ele tem esses dons naturais. Disso decorre o capital cultural, que é o que eu já comentei. Uma herança familiar, um conjunto de valores implícitos, profundamente interiorizados, revelados nas posturas e atitudes, e composta pelas características da linguagem e facilidades linguísticas, práticas culturais, acesso a teatros, museus, sendo essa bagagem, segundo o autor, muito importante para o êxito escolar. A transmissão desse capital é a constatação da relação entre o nível cultural global da família e o êxito escolar da criança. Esta mesma influência se estende até o nível universitário. Bourdieu afirma que as chances objetivas de um jovem de uma família com maior poder aquisitivo é 40 vezes maior do que a de um jovem filho de operários. Então, essa escolha do destino reforça a ideia de atitude culta que diz respeito às possibilidades culturais dos meios familiares mais favorecidos, e a escola sanciona as desigualdades sociais que só a escola poderia reduzir. A superseleção das crianças das classes populares, que apesar de todas as dificuldades aponta acima, que para chegar ao ensino secundário precisam ter um desempenho excepcional. Segundo Bourdieu, essa é uma contradição cruel e excludente. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Colégio de Aplicação da UFPE, onde eu estagiei durante a minha graduação, que é considerado um dos melhores colégios do Brasil, antigamente tinha uma seleção, né, para escolher os melhores, mas de uns tempos para cá eles começaram a fazer uma experiência que seria a experiência do sorteio. E hoje, cada vez mais, já acho que abandonaram a seleção, porque a seleção é meritocrática, né? E para ficar somente com o sorteio de pessoas da comunidade, crianças da comunidade, para estudar nesse colégio, né? Então, no capítulo 2, Bourdieu vai falar sobre o funcionamento da escola e a conservação social. Ele faz uma crítica à instituição. A escola como ferramenta de perpetuar as desigualdades sociais, a ideologia da função libertadora, que a gente sabe que é uma ideologia que busca dominar justamente as pessoas através dessa ideia da libertação, ilusão em função de equidade, romper com as desigualdades partindo da sanção diante da cultura. O discurso da igualdade formal, que na verdade tem máscara e mascara as práticas pedagógicas, o ensino como ferramenta e o despertador de dons, a conservação do discurso que questiona as ideias que nem sempre precisam de mudança, a cultura e o comportamento, e comportamentos que são expressos na escola advindos propriamente de alunos de classe social menos favorecidas. E o professor? Os professores e a relação dentro da escola demonstram um privilégio cultural, até mesmo um privilégio de corporificação, né? Uma espécie de proteção mútua entre os professores, né? A avaliação do professor segue como parâmetro do processo educativo da elite. As linguagens expressas nos ambientes escolares são perceptíveis referências em uma busca incessante dos códigos, um esforço forçado para ingresso em uma cultura que não facilita para o desenvolvimento de suas expectativas. Implícitos significados, as classes cultas legitimam o saber erudito e a escola é encarregada de perpetuá-los e transmiti-los a esses valores. Culturas e comportamentos incorporados pela classe dominante que valoriza a instituição. Uma hierarquia de valores baseada na direção do ensino, diretores, coordenadores, supervisores e professores que vigiam uns aos outros, né? Que fazem uma estrutura, muitas vezes, que se assemelha a uma estrutura de um hospital ou de um presídio, de vigilância, que se estimula justamente que os alunos vigiem uns aos outros para penalizar e punir uns aos outros, que se ensina que o aluno deve denunciar ao outro que está fazendo alguma coisa de errado, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas recentemente eu tive uma experiência dentro da instituição que eu trabalho, que é o IF Sertão, de ver assim um conselho de classe onde os alunos acusavam os professores e os professores acusavam os técnicos administrativos da assistência escolar de não vigiar os alunos, e os técnicos acusavam os professores de não chegar na hora e de liberar os alunos mais cedo, enfim, uma acusação mútua, um grande ciclo vicioso de imagem de pessoas que acreditam nessa estrutura militarizada da educação, né? Então, vamos lá. Recrutamento e entrada na escola. Aos alunos que ingressam
são necessárias aptidões socialmente exigidas e tradicionalmente dentro da escola. Exigências mais eficazes e mais implícitas. A escola atribuir aos indivíduos esperanças de vida e de mudanças na escala social, a ideologia dos dons. Alguns de classes mais desfavorecidas que obtêm o sucesso legitimam o processo da crédito ao mito da escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, que eu vinha falando aqui um pouco anteriormente, né? A participação da classe menos favorecidas a culturas produzidas pelas classes mais favorecidas. A cultura dita suas necessidades, seus próprios mecanismos de absorvê-lo, vantagens e desvantagens cumulativas, o domínio das culturas ou mesmo instruções exercidas pela vivência no meio culto, propiciada pelo meio familiar e particularmente determinante. A participação em frequência em instituições que são reflexo desse sistema que propicia a classe de quem a produz. O poder da influência da escola nas práticas culturais, os estímulos são mais uma vez motivados pelo princípio do dom. Vantagens cumulativas àqueles que frequentam roteiros turísticos enquanto alunos motivados e instruídos. Então, capital social e algumas notas sobre isso, né? Interessante essa questão do capital social, que eu venho falando das interações que o capital social demanda, né? E que, por exemplo, aquelas pessoas que têm um capital social privilegiado já saem da escola com o seu estágio, já tem uma interação com alguém que vai fornecer esse benefício. Eu lembro que eu, quando estava no meio da faculdade, meu pai falando, procure um estágio, eu falei, você não consegue estágio para mim? Ele, não, você tem que achar sozinho. Então, eu fui lá até achar sozinho esse estágio para mim, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que procurar também, conseguir, pelos méritos próprios, e não por um capital social, essa conquista do nosso espaço profissional, né? Então, a noção de capital social está ligada ao dinheiro, à sociedade monetária. Aí temos o capital econômico e o capital cultural por níveis. O capital social está associado ao poder, do eu posso. Então, temos o conhecimento com o reconhecimento e numa rede durável de interconhecimento e de interreconhecimento. E aí é uma outra questão importante, é do reconhecimento mútuo, né? Reconhecer os seus colegas, reconhecer os seus estudantes como pessoas empoderadas que são também parte da sua rede de construção, né? de epistemológico de conhecimento. Nesse sentido, temos a concentração do capital social em grupos seletos, que são grupos raros e prestigiosos. Cada membro do grupo encontra-se assim instituído como guardião dos limites do grupo. Os espaços geográficos físicos são separados pelo econômico e social, que supõe o reconhecimento dessa proximidade. Bourdieu faz o seguinte questionamento: o que seria do rico se não tivesse pobre? Né? A gente sabe disso, né? A existência de uma rede de relações para reproduzir relações duráveis, úteis e aptas a proporcionar lucros materiais ou simbólicos, em outras palavras, a rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social. Grupos necessários e eletivos que implicam obrigações duráveis a fim de garantir direitos, produção de conhecimento e de reconhecimento mútuos. Uma simbologia de um nome importante, um sobrenome, o nome da família ou da linhagem, a gente sabe muito bem, né? Que em Petrolina, quando a gente fala ali os coelhos, né? É a família, né? Política, né? Então, se a pessoa tem lá o nome Coelho, ela já pode até não ser grande coisa, mas já as pessoas já olham assim, essa pessoa aí pode ser familiar, né, de uma classe aristocrática, né? Então é isso. O novo rico não possui capital simbólico, somente econômico e possivelmente capital cultural. Mas o velho rico, o aristocrata, se vale do seu nome para tentar influenciar e conseguir ali fazer as suas... Eu tinha até esquecido o nome assim, né? Mas os seus jogos ali de poder para conseguir o que ele quer. Diz até, inclusive, que a reprodução do capital social é tributária, produzindo ocasiões como ralis, cruzeiros, caçadas, sarau, recepções, coisas exclusivas dos ricos, né? Os lugares, os bairros chiques, as escolas seletas, os clubes, as práticas dos esportes chiques. Quem é que aqui joga golfe? Quem é aqui que joga tênis? Quem é aqui que joga rugby? Jogos de sociedade, cerimônias culturais, que mostram uma diferenciação da classe social, né? Que, inclusive, o futebol era assim. O futebol no Brasil
e diga-se de passagem, estamos aí em luto pela nossa seleção brasileira, né? Mas era um esporte dos brancos, dos ingleses, né? Isso foi uma tomada de capital cultural, o futebol ter sido, principalmente no Brasil, apropriado pelas camadas mais baixas, né? Então, os estabelecimentos escolares têm uma lógica de conservação da educação prioritária, continuidade do processo da estrutura escolar. A hierarquia da estrutura de ensino, simples ou claramente identificada, faz identificar aqueles que não são para a escola e aqueles que se dão bem no processo escolar. Por que tem pessoas que não são para a escola? Por que tem pessoas hoje que dizem, eu não quero fazer uma faculdade, né? Enfim, porque elas foram violentadas simbolicamente. Essa violência que hoje está, muitas vezes, na reprodução, através de uma máscara, né? De uma transparência nas redes sociais, essa violência que está aí nos estádios de futebol, né? Enfim. Tudo isso evidencia diferentes discrepâncias na escola, aponta que as discrepâncias escolares se dão também pela entrada das categorias sociais no processo de escolarização. Tudo isso é parte do discurso dominante, o dom ou o gosto que tendem a substituir fatores sociais mal definidos. É preciso uma mudança da estrutura sem alteração do valor econômico e simbólico dos diplomas. Ou seja, demonstrar que a educação é um direito de todos nós, a termos uma graduação, uma pós-graduação, independente de sermos de uma classe social mais baixa, independente de sermos de um trabalho mais técnico, todos nós devemos ter direito a ter seu mestrado, seu doutorado. No dia que todos forem doutores, né, não vai ter mais essa de, o doutor tal, porque a gente vai ser realmente poder falar que todos somos empoderados, né? A estrutura escolar, então, que se mostra com chances, tem um fator depreciativo coletivo. Ao mesmo tempo, o capital cultural, reduzido no processo de aproximação dentro da escola, demonstra a exclusividade dos espaços que garantam uma boa escolarização como de costume, como um processo de suas respectivas qualidades que já eram tratadas no passado. O processo de ensino é aberto a todos, contudo, estritamente reduzido a sua permanência, que é o grande problema da evasão, tendo uma aparência democrática e esta aparência com efeito de legitimação social. Violências invisíveis são sinais que apontam as contradições da instituição escolar, que, desse caso, são praticadas nas escolas que não são para elas. Escola como fator excludente, a escola exclui, mas exclui de maneira contínua em todos os níveis desse processo. A adesão da ilusão são sinais de como esse processo gera conflitos e fatores excludentes desses indivíduos. Isso esconde a diversidade das coisas, reagrupa os mais desprovidos, o diploma que não tem mais tanto valor, investimento de uma escolarização que no futuro não lhes renderam, nem lhes renderá futuro. Relações distantes entre o professor e as dinâmicas escolares dos alunos. Sobre as ressignificações do processo de escolarização, Bourdieu aponta que um dos fatores é manifestado pela cultura externa dos alunos e os que são também expressos nos ambientes escolares. Bom, então, parando por aqui, o que importa agora para nós, nesse sentido escolar agora, de colocar em prática esse empoderamento? É justamente o que eu costumo falar, de vocês se colocarem no lugar dos professores, porque vocês serão professores. Então, eu gostaria de saber se vocês estão de acordo que a gente faça um trabalho em grupo, talvez grupo de 3 pessoas, por gentileza, coloquem aí no chat se concordam, para que eu possa pensar na próxima aula como vai ser esse trabalho, como, vamos dizer assim, uma das notas finais que vale 30 pontos, né? Ou seja, se fizerem todos os trabalhos até então, vocês conseguem até 70 pontos, mas com esse trabalho em grupo, que vai ser, acho que pode ser a gravação de um vídeo, que vocês vão colocar lá no Moodle, se expondo, se colocando, se apresentando, que até agora eu não conheço vocês, né? Então, se apresentando e apresentando, provavelmente, algum aspecto dos temas que a gente vai trabalhar, como a sociedade disciplinar e a sociedade do controle, é um tema que a gente pode trabalhar, ou seja, como vocês veem a questão do controle e da disciplina na sua escola, o aspecto que pode ser trabalhado, que eu acho que pode ser mais importante, já que essa deve ser o tema da próxima aula, é o que a gente chama hoje da dadocracia, ou seja, como é que
através da internet, né, o sistema capta seus dados, ou seja, como é que você vê e se coloca nas redes sociais e o que essas redes sociais, vamos dizer assim, captam da sua personalidade enquanto algoritmo. Eu acho que isso pode ser um tema interessante para a gente trabalhar, ou até mesmo a questão da inteligência artificial, que deve ser. Muito bem, a gente pode fazer isso, então, colocar no ambiente os temas. Larissa, grato pela sugestão. E, através desses temas, vocês, para não haver uma repetição de temas, né, como é que a gente poderia fazer? Né? Poderia fazer, eu acho que, pensar aqui, talvez colocar lá no Moodle o seguinte, uma espécie de sistema de sorteio, talvez, onde vocês pudessem sortear um tema. A gente pode fazer isso, então. Eu colocar uns 5 temas assim, né? E através de autores, né? Ou então a gente pode fazer só um tema mesmo, que é esse da dadocracia, que eu acho que é mais interessante. Colocar a questão, através do texto da Zuboff, de como você enxerga a exploração da sua imagem nas redes sociais. Eu acho que isso seria muito interessante, onde você vai se expor, falar, meu nome é tal, eu tenho tais e tais redes sociais, eu utilizo o LinkedIn, eu utilizo o WhatsApp, quase todos utilizam, eu utilizo o Instagram, eu utilizo o Facebook, eu utilizo o Twitter, explicar por que eu utilizo essas redes sociais, como você vê que essas redes sociais influenciam, de alguma maneira, as suas escolhas através de, vamos dizer assim, propagandas, publicidades que tentam influenciar ou demonstram já conhecer o algoritmo da sua personalidade, né? Essa é uma possibilidade interessante. Outra possibilidade interessante seria a gente colocar... Tem uma série que eu estou assistindo, mas ela, enfim, não está aberta ainda, que chama Upload, que passa na Amazon, né? Fala muito sobre essa questão dos avatares, da inteligência artificial, de como também há uma dadocracia pensada, né? De uma maneira pós-humanista, que eu acho que a gente pode tratar essa questão também, sobre o que vai ser, né, de nós após a morte, né? Como é que nós vamos continuar aqui já que os algoritmos conhecem melhor a nós mesmos, se a gente vai ter aí um avatar, um holograma representando nosso pensamento, né? Enfim, são muitas coisas que um filme e fazer uma interpretação, dividir uma interpretação pode ser interessante, mais interessante. Talvez até não precise ser em grupo. A gente coloca essa ideia de que quem quiser fazer em grupo, faz em grupo, quem quiser fazer individual, faz individual. Acho que pode ser interessante também esse debate sobre essa questão desses algoritmos, né? Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu falei que hoje a aula seria um pouco mais tranquila, justamente pelo fato de que eu estou muito bem cansado, vou pegar a estrada amanhã, vim de carro, então amanhã eu parto de Fortaleza e vou até Petrolina, passando por Salgueiro, né? É isso, agradeço muito a todos e a todas que estiveram aqui hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação e me coloco sempre à disposição, as pessoas que já me contactaram,